trata de aflições e o conceito espírita de dor. Geralmente, quando se fala em dor, né, a gente busca levar para o lado de um tormento, algo realmente doloroso, né? Mas a dor, né, nós vamos perceber, dentro do conceito espírita, é um chamamento de atenção. É algo para nos abrir os olhos, né, para que a gente possa mudar o rumo, né, da nossa conduta. Porque a dor, na verdade, somos nós que causamos. Né, as nossas invigilâncias, né, as nossas extravagâncias, a nossa não percepção daquilo que realmente nós deveríamos, né, levar como um princípio de conduta reta, e a gente muitas vezes desvirtua, levado pelo nosso livre-arbítrio. Né? Então o que nós vamos mostrar aqui hoje é exatamente isso, e a gente espera que ao final aí nós possamos, né, tirar algumas reflexões, que nós possamos levar aí, né, o nosso intuito dentro do nosso processo evolutivo, aquilo que realmente nos conduza àquilo que é necessário. Então, primeiramente, a gente traz aí, né, Kardec trazendo para a gente, né, antes de fazer, né, as coisas para os homens, é preciso fazer os homens para as coisas, como se formam ombreiros antes de lhes confiar, né, um trabalho. Né? Está meio claro demais. Né? Mas, na verdade, o que se busca aqui? Né? Que nós deveremos trabalhar a todas as questões que nos apresentam dentro desse mundo de provas e expiações, de forma que a gente possa, dentro desse processo, fazer, né, a nossa caminhada dentro do nosso processo evolutivo. Muito bem, de novo, né, a gente traz aí o que a doutrina espírita traz para a gente. Né? O espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia, da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. Está lá no que é Espiritismo, no capítulo 1, no segundo diálogo. O que traz, né, o que a gente tem na concepção em relação à doutrina espírita? A necessidade do estudo. Né? Então, quanto mais nós estudamos, mais a gente precisa estudar, né? Porque o campo é muito vasto. Né? E a nossa necessidade de conhecimento, né, daquilo que nos é apresentado no mundo, já que é tudo muito natural, mas existe a nossa necessidade de estudar. Né? Então não basta que nós fiquemos apenas, né, recebendo os ensinamentos, a gente precisa buscar. Né? E a busca tem que ser através do estudo. Né? Então o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Né? E Kardec traz isso para a gente na Revista Espírita, e se vocês conhecem, aqueles que gostam de estudar, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, as suas 1019 questões, nós temos todas essas situações respondidas pela espiritualidade. Então todas as nossas dúvidas, se nós quisermos, nós temos como base o Livro dos Espíritos, e obviamente a partir do Livro dos Espíritos nós buscamos as outras obras que compõem o Pentateuco, né, que vão nos dar aí, né, condição de nós entendermos o nosso processo. Por que nós viemos, né, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Né? Então nos dá essa compreensão. Muito bem. Né? Então é isso apenas para a gente fazer um pequeno preâmbulo, né, daquilo que a gente vai mostrar. Então, para começo de conversa, nós vamos partir aí para a nossa situação, né, dentro do aquilo que a doutrina espírita nos mostra. Né? Então, o Espiritismo alarga a visão do real. Né? Então, vai abrir o nosso campo, porque vai trazer aquilo que exatamente, né, qual que é a nossa condição, por que nós estamos hoje no corpo material, né, e qual que é a nossa compreensão, qual que é a nossa real vida, né, aqui que nós precisamos caminhar. Então nós temos aí, né, a vida no espaço, a dimensão espiritual, né, nós temos uma vida passada, temos uma vida espiritual, né, e temos uma vida futura. Então a nossa caminhada, né, nós estamos hoje vivenciando uma vida no mundo de provas e expiações de situações que nós criamos lá no pretérito. Né? E qual que é a nossa busca? Nós trabalharmos as nossas questões inferiores, aos quais nós estamos no mundo de provas e expiações, a grande maioria de nós espiando realmente situações criadas lá no pretérito, mas de forma que isso nos dê a oportunidade de buscar o que é uma vida futura. O nosso porvir passa, né, pela nossa compreensão, pela nosso conhecimento e a busca de nos melhorarmos. E que a doutrina espírita busca fazer exatamente isso, né?
é que nós possamos vencer as nossas imperfeições e, obviamente, buscar, né, a verdadeira vida que Jesus veio nos mostrar, né, que nós conseguirmos alcançar o reino dos céus, que é a felicidade real, né? E dentro desse nosso processo ao qual nós estamos hoje vivenciando, nós temos que uma vida na Terra que nos dá uma dimensão material. Então nós precisamos estar num corpo material para que a gente possa vivenciar exatamente essas situações, né? E nós temos, né, a compreensão de que o mundo espiritual ele preexiste, coexiste e sobrevive, né? É exatamente isso que Jesus veio nos mostrar, né? Que nós temos essa condição de entender o porquê que nós hoje estamos no mundo material, experienciando situações, já que nós temos o quê? Né? Um tempo para vivenciar nessa matéria, de forma que a gente possa buscar o nosso melhoramento e alcancemos aí, né, a vida espiritual. Muito bem, e aí a gente tem, né, lá no capítulo 5, né, do número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a justiça das aflições. Aí nós vamos entender, né, por que muitas das situações nos acontecem e como muitas vezes nós ainda temos o desconhecimento, né? A gente diz muitas vezes a ignorância nossa, a ignorância aqui significa o desconhecer a situação por qual nós passamos, e muitas vezes essas situações aflitivas, a gente muitas vezes, alguns, né, praguejam, né, ficam amaldiçoando, né, contestando as situações, né? E a justiça das aflições, né, nós vamos ver que tudo está exatamente como deveria ser, né? O que nos acontece são situações que nós procuramos e, obviamente, a justiça divina nos alcança, né? Deus é soberanamente justo e bom, então Ele não pune ninguém, né? A punição somos nós que procuramos pela nossa, o quê? Nossa vigilância e pelo descumprimento das leis morais, né? Já que as leis morais são imutáveis e irrevogáveis e cabe a nós apenas cumpri-las. O descumprimento, obviamente, nós seremos acessados por outras leis, né? Ação e reação ou causa e efeito, né? Muito bem. E aí tem a justiça das aflições, novamente no capítulo 3, né? No mundo tereis aflições. Jesus disse isso, traz lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Bem-aventurados os aflitos, está lá no Sermão do Monte, né? Jesus ditou isso, quem traz para a gente Mateus, no capítulo 5 e no versículo 6, né? Mas o que seria esse bem-aventurados? Bem-aventurados são felizes, né? Mas feliz sendo aflito, como assim, né? Muitos de nós questionam. Mas o porquê, né, Jesus coloca dessa forma? Porque nos dá a condição de que as situações às quais nós vivenciamos, nós podemos assentar em cima delas. Nós precisamos levantar a cabeça e partir, né, para outras situações. Aí nós temos, né, essas justiças aflições. Como é que acontecem essas aflições? Primeiramente, de vidas anteriores. O homem é punido naquilo que pecou, né? Semeadura e colheita, o homem nasce como se fez, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Arrependimento, expiação e reparação. Expiação, passado, punição e reparação, provas futuro, preparação. Olha que interessante quando se fala, né, a semeadura e colheita. Então nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Então observem que, né, quando se fala em aflições, a grande maioria das situações aos quais nós estamos hoje vivenciando, nós criamos lá no pretérito. Algumas, né, nessa própria encarnação, nós buscamos fazê-las, né? Mas a grande maioria são situações, né, criadas lá no pretérito. E nós estamos o quê? Expiando essas situações, né? Desta vida, o homem é autor de suas próprias vicissitudes. O que nós buscamos muitas vezes, né, quando nós deixamos de cumprir as leis divinas, né, nós entramos naquilo que a gente chama de vicissitudes no mundo, a famosa porta larga, que muitas vezes nos leva para situações aflitivas, né? Então nós temos, né, caráter e conduta, imprevidência, orgulho, ambição, mau comportamento, falta de ordem, de perseverança, temperamento, intemperança, excessos, má educação dos filhos. E são situações que nós criamos
no presente. Né? Nós temos lá mundo de provas e expiações, onde nós estamos. O sofrimento é inerente à imperfeição. Flagelos naturais, endemias, desencarnações coletivas, acidentes, imperfeições na matéria, doença de nascença, perdas, mortes prematuras e revés da fortuna. E aqui é interessante, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Aí eu disse que a grande maioria de nós é realmente expiando as situações que nós criamos. E aí nós temos flagelos naturais. Há pouco tempo nós tivemos, né, um flagelo, a famosa pandemia, aí, né, um desespero. Né? Outras situações, desencarnações coletivas. Quantas nós tivemos, né, necessárias, porque é um processo, né, ao qual aqueles que ali estavam deveriam passar. Imperfeições da matéria. Aí nós entendemos que muitas vezes a gente vê algumas criaturas, né, totalmente, né, defeituosas em termos da matéria, né, em termos físicos, e muitas vezes a gente olha e fica sem compreender. Mas por que aquilo? Né? E muitos questionam, onde é que está Deus vendo aquela criatura? Mal sabe que aquela criatura, talvez no passado, ela tenha feito algo extremamente, né, delituoso. E a oportunidade dela se recuperar, não só ela, mas aquela que a acompanha, exatamente para poder o processo de expiação. É um aprendizado para ambos. Né? E as causas. Vida no mundo inferior. Nem toda prova é expiação. A dor como instrumento de evolução, causas anteriores e causas atuais. Né? Então está no Evangelho muito claro, né? Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Né? Causas atuais, né? Muitas das situações, igual eu disse, nós criamos, né, no presente, outras são criadas lá no pretérito e nós vamos vivenciar. Né? Agora vocês me perguntam, mas como assim? Né? Eu estou num corpo material necessitando de vivenciar essas situações. Eu preciso, é na matéria que eu vou cumprir, né, o meu delito lá do passado. Né? E dores físicas e morais, aflições, tribulações, vicissitudes, provações, deficiências, limitações, perturbações, perseguições e dificuldades. Né? Tudo vai servir o quê? De aprendizado para nós. Então, as situações dolorosas aos quais não acontecem são as famosas aflições, né, que são nos apresentadas no mundo material. Nós precisamos vivenciar essas situações porque a nossa necessidade tem que ser na matéria. É por isso que nós daqui a pouco nós vamos ver, né, o nosso processo evolutivo passa aqui por diversas reencarnações. Né? Como a evolução não dá saltos, nós teremos que várias oportunidades de podermos voltar, né, para experienciar essas situações, até que um dia a gente aprenda. É como se nós estivéssemos na escola, né, seríamos reprovados, né, nós ficaríamos na mesma série. Né, mas se nós passarmos, obviamente a gente vai galgando, né, graus superiores. Assim é a nossa vida dentro desse mundo de provas e expiações. No mundo tereis aflições. Jesus, né, disse isso para a gente, está repetido, né? E bem-aventurados os aflitos, é uma bem-aventurança, está lá no Jesus ditou lá no Sermão do Monte, né? E não nos esqueçamos que estamos no ciclo da transição planetária, os verdadeiros sinais dos tempos. A regeneração da humanidade, né, em 1866, Kardec trouxe isso para a gente lá em Obras Póstumas, na segunda parte. Essa questão da transição planetária, né? É muito comum, nós estamos no mundo de provas e expiações caminhando para o mundo de regeneração. E é aí que nós precisamos abrir os nossos olhos. Né? O mundo somente vai estar regenerado quando todos nós estivermos num único patamar. Né? Quando realmente as condições relativas àquilo que Jesus trouxe, que é o amor, nós todos estivermos no mesmo pensamento, no mesmo padrão vibratório. Né? E aí, né, nós observamos, né, o mundo está caminhando para o mundo de regeneração. Mas observe que ainda temos, né, o mal ainda é mais preponderante do que o bem. Né? Olha o desastre que nós estamos vendo aí em relação, né,
O homem com o homem, né? O homem brigando com o homem. Nós, antes, né, nós somos ditos co-criadores do mundo, nós estamos destruindo o mundo. Né? Nós não respeitamos o nosso, né, o nosso próximo. Então, olha as situações que nós criamos e nós estamos querendo ir para o mundo de regeneração. Né? E aí, muitas vezes eu ainda brinco com as pessoas, assim, gente, vamos pensar direitinho, vamos raciocinar em relação, né, a essa caminhada que nós estamos. Nós estamos num mundo realmente de transição. Né? A gente observa, né? Todas essas situações são necessárias para o nosso aprendizado. O desastre, né, aos quais nós estamos observando são necessários. O escândalo é necessário. Isso também está no Evangelho, né, para que a gente aprenda. Mas, né, enquanto nós não estivermos aí com essa mente, né, na inferioridade, nós não caminharemos para o mundo. Né? E aí existem várias moradas na casa do Pai. Jesus disse isso. E quando se fala nesse mundo de regeneração, nem todos serão caminhados para lá. Quantos mundos existem na mesma condição da Terra? Vários, infinitos. Se nós observarmos a própria escala espírita, ela mostra, né? É uma pirâmide, né, onde a base de espíritos inferiores é muito maior do que os espíritos puros que estão lá na crista. Olha a grande caminhada que nós teremos que fazer para que a gente consiga chegar lá na crista. Nenhum de nós será perdido, né? Isso Deus, né? Deus é Pai de todos nós, né? A condição de estar na inferioridade é uma escolha nossa, é o nosso livre-arbítrio. É o direito de escolha que nós temos. Mas nenhum de nós vai se perder nessa caminhada. Por isso, né, a misericórdia divina nos concede aí a pluralidade das existências, né, que são o quê? A condição de nós reencarnarmos quantas vezes forem necessárias para que a gente consiga vencer as dificuldades e passar por esse processo de transição até que nós consigamos, né, sermos seres angélicos. Muito bem. Na regeneração da humanidade, Kardec traz lá na Obras Póstumas, na segunda parte, né, os verdadeiros sinais dos tempos. Os espíritos endurecidos resistirão e haverá lutas tremendas. E a gente já percebe isso. Quantas criaturas endurecidas ainda não acordaram para a vida, né, para a verdadeira vida. Né? Haverá uma multidão de flagelos e de calamidades que apressará o advento da era da renovação. E a gente percebe exatamente isso. Né? É tão interessante, né? Kardec trouxe isso lá em 1866, quando ele fala, haverá uma multidão de flagelos e de calamidades que apressará o advento da era da renovação. Nós tivemos um processo doloroso, terrível, que foi dessa pandemia. Mas vocês observem que nós não aprendemos nada. Nós achávamos que o processo de pandemia, que muitas vezes nos limitou a situações, né? Mas nós não aprendemos, né? Parece que ficou pior, né? Agravaram-se as situações, né? Quer dizer, o aprendizado para a gente não valeu, né? Obviamente, né? Culpa de quem? Do próprio homem. Então nós causamos os flagelos, né? As situações nós é que buscamos. E ver-se um suicídio multiplicar-se em proporção inaudita mesmo entre as crianças. A gente está percebendo isso, não se pode divulgar. Mas a quantidade de suicídios que existem entre crianças e jovens é uma coisa simplesmente assustadora. Né? Haja visto que daqui a um dia começa a campanha, né, em relação à questão do suicídio, aí, né? Para minimizar as situações, as campanhas buscando fazer com que as pessoas possam perceber o outro. Né? Existe um vazio existencial das criaturas, terrivelmente, né? Porque hoje, né, vocês observam, né, que ninguém conversa com mais ninguém, a grande maioria não existe mais aquele bate-papo. Numa roda de 6 pessoas vão pegar um celular e ficam. Ninguém olha para o outro. Então isso cria nas pessoas um vazio, né, uma condição que muitas vezes alguns não têm condições de sustentar. E aí, né, esse vazio leva com que ela busque o extremo, né, que é dar cabo da vida. Né? E último, grande número de pessoas atacadas de loucura serão riscadas antes da morte do número dos vivos. Né?
essa loucura aí, né? Exatamente essa falta de muitas vezes colocar a espiritualidade, né? De conhecer, né? Um ser espiritual que nós somos. É buscar através, né, de uma boa leitura, leituras edificantes, né? É assistir uma reunião pública, é buscar conversar com alguém, né? Para que possa mudar, sair dessa loucura, desse vazio, né? Que muitas vezes, né, acabam as pessoas sendo levadas aí à morte. O Código Penal da Vida Futura, né, está lá no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7. Né? Então, o céu e o inferno é a justiça divina, a gente poderia chamar assim. Né? Porque todas as situações trazidas por Kardec dentro desse livro, né, que faz parte do Pentateuco, nos traz esse Código Penal da Vida Futura. Né? Então, o sofrimento é inerente à imperfeição. Né? Então, como nós somos seres imperfeitos, nós vamos trazer conosco que é a questão do sofrimento. Não é isso? Né? Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis. Como a doença decorre dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Né? Olha que interessante quando, né, fala que a falta, né, decorre, é um castigo, é uma consequência natural de nossos atos, são inevitáveis. Né? E aí a gente percebe, Deus é soberanamente justo e bom. Se eu cair nos excessos, eu vou criar doença. Dos excessos a intemperança. Muitas vezes, né, nós temos o olho maior do que a barriga. Aí eu me empaturro, né, de certo tipo de alimentação, e aí eu coloco a culpa numa pequena azeitona que eu comi. Né? O excesso. Né? O nosso organismo foi preparado para certo tipo, uma quantidade X de alimento. Aí eu como X mais Y. Né? Aí o Y me atrapalha a minha alimentação. Não, isso traz para mim um prejuízo. Né? Organicamente isso é prejudicial para mim. Né? O tédio da ociosidade. Né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Tem um provérbio assim. Né? Mas na verdade é exatamente isso, porque eu preciso alimentar a minha mente de coisas positivas. E quando eu caio na ociosidade, eu só penso bobagem. Por que os vários processos depressivos aos quais a gente percebe aí? Né? O que a pessoa busca quando ela se sente, né, delimitada em função desses processos? Ela busca exatamente, né, cair na horizontal, ela deita. Né? E o pior situação que ela faz é exatamente se entregar. Cai na ociosidade e ali pronto, não levanta mais. Quantas situações vocês percebem assim? Né? É uma das causas. Né? A outra situação, né, que a gente precisa observar, né, que as faltas por nós cometidas dentro daquilo, né, que a gente fala, o descumprimento das leis divinas, já que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, né, e cabe a nós exatamente cumpri-las. Nos dá essa condição, né, de muitas vezes nós buscarmos essa imperfeição. Nós precisamos trabalhar as questões de forma que a gente possa estar sempre pensando de forma positiva, sempre buscando algo para nos elevar, para que a gente saia, né, desse negativismo que muitas vezes nos trazem, né, essas dores. O outro ponto, todo homem podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. E aí vem algo, né, extremamente importante, que é a vontade, que é algo inerente ao ser humano. Nós precisamos ter vontade. Né? Se eu não tenho vontade, não adianta nada eu esperar. Né? Muitos de nós buscamos, né, a grande maioria de nós vem até a casa espírita pelo processo de dor. Mas muitas vezes nós buscamos que os espíritos resolvam a nossa situação. Eu não faço o menor esforço para mudar. A minha necessidade é exatamente, eu preciso ter vontade, eles vão me dar o caminho. Né? Eu preciso muitas vezes ver ali entre linhas o que eles nos dizem, mas a caminhada é minha. Né? Eu não posso ficar sentado esperando que os espíritos façam por mim, não. Eles vão nos dar todo o suporte, todo o apoio, mas eu preciso ter vontade. O outro detalhe, né? Os males que dela decorrem, né, a minha má vontade, né,
se eu conseguir sair desse patamar, obviamente a minha felicidade futura ela vai ser alcançada. Então são situações, né, que nós precisamos trabalhar, né? Essa é a lei da justiça divina. É cada um segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Então eu vou precisar trabalhar as minhas questões dentro do tempo que eu ainda estou na matéria, para que eu consiga, né, algo lá no mundo espiritual, né? É tão importante nós analisarmos. Se nós acreditamos na vida futura, nós sabemos exatamente, né, dentro daquilo do meu processo, né, que eu vou estar com aqueles que também vão me ajudar dentro do meu processo. E eu vou me afinizar. Quando se fala na questão da vontade, né, nós colocamos aí de forma fundamental que nós precisamos mudar o quê? O nosso pensamento. O pensamento é tudo, né? Se eu baixei o meu padrão vibratório, eu vou me associar com a infinidade de criaturas invisíveis que estão aqui num patamar, né, de pensamentos baixos, já que são ondas. E aí eu entendo que muitas dessas situações, por que eu me afinizo, né, por que muitas vezes me acontecem essas situações, eu fico sem entender, né, porque eu baixei o meu padrão vibratório e obviamente, né, tem vários companheirinhos só esperando uma brecha para se consorciar conosco, né? E aí nós trazemos os processos dolorosos, aflitivos muitas vezes. Mas se eu aumento o meu padrão vibratório, o meu pensamento, eu vou me ligar com quem? Com aqueles que podem me ajudar, né, dentro do meu processo evolutivo. Muito bem. Trabalhos, dificuldades e dores, né? Aí nós temos os impulsos evolutivos. O nosso objetivo macro, né, é a perfeição, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 132. A cocriação para concorrer para a obra, né? E nós vamos passar por um processo de expiação. E expiação, gente, é sempre um processo educativo. Nós não podemos pensar em expiação somente como algo punitivo, não. A expiação é uma condição nos dada para que nós possamos aprender, né? Então é um resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes. Daí eu disse que é um processo educativo, é exatamente isso, né? Se nós ainda buscamos estar num processo de doloroso, né, a expiação ela vai ser apresentada para que eu possa mudar, né, aquela condição, né? A cocriação nos dá suportar as vicissitudes da existência corporal, desafios para desenvolver a inteligência, né? E a inteligência é um atributo de quem? Do espírito. Nós nascemos simples e ignorantes. Quando Deus nos outorgou a inteligência, nós conseguimos entender o quê? A razão. Nós entramos naquele critério que a gente chama de humanidade, né? Que nós passamos a raciocinar. E quando nós passamos a raciocinar, nós conseguimos entender os processos ditados pela lei divina. Qual que é a nossa condição em buscar, né, o nosso processo evolutivo. E aí, né, nós temos as provas, que é um resgate escolhido por espíritos conscientes de seus débitos e necessidades. Olha que interessante, se a misericórdia divina nos concede o processo de nós reencarnarmos, quando nós saímos, né, abandonamos o nosso corpo material, o espírito como imortal, ele vai para a erraticidade, nós teremos oportunidade de reencarnarmos. Não é isso? Mas lá no plano espiritual, quando a nossa programação, nós vamos buscar as provas que vão nos possibilitar reencarnar, né? A prova, no momento do nosso reencarne, nós já buscamos isso. E a expiação nós vamos vivenciar durante a vida que nós experienciarmos, né, enquanto encarnados. Aí nós temos a reencarnação. É um instrumento de evolução, puramente educativo. E aí nós temos a programação, merecimento, escolhas ou necessidades. E quais são as finalidades? A vida no mundo espiritual, né? A vida no espaço, nos dá o que? Uma dimensão espiritual. Nós temos aí a união invisível, né? O real, né, com o visível, dentro do processo que nós vamos vivenciar na Terra. A encarnação é uma programação, né? Eu disse, quando nós saímos do corpo físico, nós teremos a oportunidade de, né, lá no plano espiritual, né, juntamente com os projetistas espirituais, nós programarmos uma nova encarnação, né? E aí, né,
essa encarnação seria punição, né? Revisão e progressão espiritual. A gente não diria que é punição, mas é o que? Uma necessidade, já que nós não temos condições de pularmos dentro desse processo de evolução, de sairmos exatamente do mundo igual nós estamos hoje e sermos, né, espíritos puros. Então nós precisamos realmente escalar, né, esses degraus passo a passo, né, dentro dos vários mundos aos quais nos vão ser oportunizados, né, para que a gente possa crescer. Aí nós temos, né, essa interação espírito-corpo, né, que é o processo de encarnação, né? O espírito fora do corpo físico, ele vai precisar transmigrar. O que seria isso? Ele vai buscar um novo corpo, porque aquele corpo ao qual ele foi abrigado anteriormente, ele não mais existe, né? Ele não tem condição de voltar novamente. Vai virar o que? Matéria orgânica. Aí ele precisa transmigrar o que? Ocupar um outro corpo para que ele possa vivenciar situações, né, aos quais é necessário para que ele possa exatamente cumprir a sua programação, né? E o que ele tem dentro desse processo de reencarnação, né? A recapitulação, provação, expiação, cocriação e cocriação menor, né? E a missão. Então, algo vai ser oportunizado a esse espírito para que no novo corpo ele possa experienciar situações criadas por ele mesmo lá no pretérito, né? E nós temos dentro desse processo de reencarnação, né, um novo corpo físico, onde a sua mente, né, aquilo que ele agregou de valores, ele não perde, né? Então vai ser trazido para ele através de recordações ou intuições, né, que vão facilitar com que ele possa buscar situações dali para frente, né? O espírito não retrograda de hipótese nenhuma, né? Nós teremos sempre oportunidade, a cada reencarnação, trazermos sempre o quê? Aquilo que a gente agregou de melhor. Aquilo que a gente experienciou de ruim, aquilo passou-se a borracha, nós não vamos vivenciar aquilo mais, né? Se nós já temos um processo evolutivo já positivo, né, obviamente a gente não vai buscar regredir, né? Muito bem. Reencarnação e lei de causa e efeito nos evangelhos. Aí a gente vai trazer, né, algumas situações colocadas no Evangelho, mostrando como é que funciona o processo de reencarnação, nos mostrando exatamente a lei de causa e efeito, né? Então não existe causa sem efeito, obviamente nem efeito sem causa, é o que a gente vai olhar, né? Vai vivenciar aqui. Então lá, citações evangélicas. Porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Paulo traz, né, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 8, né? Então é interessante, né? Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, eu preciso trabalhar o meu terreno íntimo para que eu possa ter uma boa colheita no futuro, né? Nós trabalharmos as nossas imperfeições para que a gente possa buscar a positividade, no meu porvir seja algo positivo. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Jesus, né, quem traz isso é Mateus, no capítulo 26, 53. Né? Quando Jesus disse isso, né, é para que nós não possamos, né, usar os artifícios aos quais a primeira revelação que era Moisés trazia dentro das suas 613 leis, né, aos quais ele deu o caráter divino, dando, né, o direito do olho por olho e dente por dente. Lá era possível fazer isso. Mas Jesus, quando ele disse que ele não veio, né, destruir a lei, que lei que ele veio destruir? O decálogo. Mas dá uma nova concepção em relação a todas aquelas leis aos quais Moisés trouxe, né, trazendo para a gente a lei de amor. Então aí ele pede, né, que não se faça, né, que nós não devemos de forma nenhuma contrair com o outro, né, essa briga, né, esses enlaces de forma que a gente possa contrariar o outro de toda forma, né? Retorquiu Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, né? E Jesus traz, né, está lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 34. Realmente é verdade, né? Se nós buscarmos sempre entrarmos na famosa porta larga, né, que são as vicissitudes do mundo, dali para mim sair é algo doloroso, né? Então eu preciso sair, né? Quanto mais eu buscar não entrar nessas questões, trazendo comigo
os vícios do mundo, eu consigo, né, não ser escravo dele. Do Antigo Testamento, o pecado nos procura. Está lá em Números, no versículo 32, né, capítulo 23. E isso é de Moisés. Né? É um dos livros que compõem a Torá mosaica, né, que traz, né, exatamente essa citação. O pecado nos procura. Por que nos procura? Pelas nossas imperfeições. Né? Foi aquilo que eu disse. Se nós baixarmos o nosso padrão vibratório, com certeza situações ruins nós vamos encontrar. Né? Os amiguinhos que ainda estão na inferioridade, muitas vezes por desconhecimento, por ignorância deles próprios, né, vão nos consorciar, vão nos levar exatamente, né, para situações. Daí a nossa necessidade de mantermos o nosso padrão vibratório positivo, para que a gente não busque situações aflitivas. Muito bem. E aí Jesus traz para a gente, né? A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Quem planta vento, colhe tempestade. Né? Você escolhe o que planta. E é exatamente isso. Né? Se eu quero plantar feijão, né, eu não vou colher abóbora. Concorda comigo? Né? Então, se eu planto, né, situações dolorosas, eu vou colher situações dolorosas. Eu preciso exatamente ficar atento naquilo que eu estou buscando. Né? E vocês precisam, né, mentalizar que tudo passa pelo pensamento, pela nossa vontade. Eu preciso querer mudar. Né? Não basta que o outro queira, mas a obrigação dessa mudança, né, dessa busca em estar melhor, parte de minha parte, parte de mim. A nossa necessidade é exatamente a gente buscar, né, esse processo, né, dentro da nossa condição. Ainda dentro das citações evangélicas, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligados na terra será sido desligado nos céus. Né? Então, significa, Jesus traz isso, né, em Mateus, né, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 18. É tão interessante essa citação de Jesus, né, porque nós vamos buscar estar, né, com aquelas situações, aquilo que eu criar, né, as questões de simpatia, as afinizações aos quais eu criar aqui no mundo material, eu levo lá para o mundo espiritual. Eu vou estar com aqueles lá no mundo espiritual exatamente com as mesmas condições as quais eu criei aqui. Daí a nossa necessidade, nós sabemos o que nós estamos plantando, para que a gente lá na erraticidade, nós possamos colher, né, algo positivo. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 5. Né? O que Jesus, né, quando ele traz essa condição para o paralítico? Né? O paralítico aí, né, embasando todos aqueles presos realmente, né, parados no tempo, parados, né, sistematicamente em todas as situações. É que ele tem a condição de mudar. Né? Jesus ele tinha o seu magnetismo, né, a sua autoridade moral, né, ele fez com que o paralítico saísse daquele, né, parasitismo ao qual ele estava. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Está lá em João no capítulo 8, no versículo 11. Né? Jesus, em nenhum momento, todos aqueles que o procuravam por toda a sorte de situações delituosas, aos quais eles poderiam trazer, né? Jesus não condenou nenhum deles. Mas sempre quando ele realizava algo, ele colocava, né, vá e não peques mais. A nossa situação é exatamente essa. Nós temos essa condição de entendermos que muitas vezes nós saímos, estamos num processo de vigilância, num processo aflitivo, mas se nós tivermos vontade, se nós acreditarmos, né, no Mestre, nós temos essa condição de sair. Né? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Está lá em João no capítulo 5, no versículo 14. É exatamente isso. Né? Quando nós buscamos sair dos processos aflitivos, dos processos dolorosos, se eu quiser, né,
e eu não entro mais nesses processos, porque senão as coisas complicam mais ainda. Percebam a criatura quando ela entra numa situação, né, muitas vezes aí, né, da droga, né, da própria bebida, né? Olha o quanto é doloroso para essa criatura sair. E é sempre bom a gente lembrar que esses processos, né, eles estão sempre acompanhados, né, de amiguinhos que ainda nem vigilância, que estão obsidiando, vão beber junto, vão fumar junto, né? E cada vez levando a criatura, né, cada vez mais para o buraco. Né? E Jesus pede, vai e não peques mais. Se nós buscarmos sair disso, né, nós precisamos caminhar para frente, eu não preciso olhar para trás mais. Porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Parafrase de Marcos, no capítulo 4, versículo 32. Aí nós temos a parábola do joio e do trigo, né? Expressa muito bem, né? Porque o bem e o mal está latente em nós. Todos nós nascemos com essas duas sementinhas, né, latentes em nós. O que é que faz com que o bem e o mal possa, um deles, né, ser preponderante? É o meu livre-arbítrio, é o meu direito de escolha. Se eu quero caminhar por mal, né, é um direito meu. Mas se eu quero caminhar por bem, também é um direito meu. Mas eu preciso ficar atento, né? As leis que regem a vida, né? Quais leis que regem a vida? As leis divinas nos mostram que nós devemos realmente cumprir aquilo que Jesus, né, já que ele é o nosso modelo e guia, ele nos mostrou como é que deve ser a nossa caminhada. E aí cabe a mim, né, dentro do meu livre-arbítrio, já que nem Deus vai interferir no nosso livre-arbítrio. Mas a responsabilidade pelo ato é meu, único meu. Eu não tenho condição de terceirizar. E quando a gente percebe, nós estamos falando de aflições, quantas situações aflitivas nós entramos e muitas vezes eu busco culpar o outro. Eu busco terceirizar aquela dor ao qual eu busquei. Por isso eu te digo, né, foram resgatados seus muitos erros, porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco se resgata, pouco amou. Lucas traz no capítulo 7, no versículo 47, né? O Carlos Pastorini que traz isso para a gente nos livros dele, né? Então muitos, né, buscaram compreender os erros, porque buscaram o quê? Através da prática do amor, né? Da prática do bem, né? E quem traz isso para a gente é Jesus, né? Mostrando que a prática do bem, né, a prática da caridade, né, e ele ainda traz para a gente, né, o famoso BIP, benevolente, indulgente e saber perdoar. Se nós buscamos atender essas condições, nós vamos atender exatamente isso que Lucas trouxe aí para a gente, né? É uma citação de Jesus. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo 8. Exatamente, né? Tudo aquilo que Jesus trouxe na lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, é que a gente entenda isso aí. O amor cobre a multidão de pecados. E somente quando nós abrimos o nosso coração, nós buscarmos abrigar, né, todas as situações aos quais nós temos a condição de atender, né, e olhar para dentro de nós, né, nós teremos essa condição aí, né, de poder, né, atender aquilo que Jesus trouxe aí para a gente. As 3 passagens de Jesus sobre karma e reencarnação. A cura do paralítico e do tanque de Betesda. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, tendo 5 pavilhões, né? Era onde eles, né, abrigavam as ovelhas. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Lembra que eu falei do parasitismo e que muitas vezes nós ficamos. O companheiro ficou 38 anos na beirada do tanque, lá, esperando que alguém o levasse para que ele pudesse entrar dentro do tanque, né? Quantos de nós ficamos, né,
parados, né, com a mente nossa no ostracismo, na ociosidade, né, porque nós não temos vontade. Nós não temos vontade própria. E o que Jesus traz, né, entre linhas, é que nós devemos buscar sair de toda e qualquer situação. Nós não precisamos esperar que o outro faça por nós. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Jesus, de forma imperativa, né, falava: levanta-te. Sempre ele coloca isso, né? Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus que foram curados: é sábado e não te é permitido carregar o leito, né? Dentro da cultura judaica, o sábado não pode trabalhar, né? E Jesus buscou mostrar outra situação, né? Não importa o tempo ao qual nos é apresentado, nós precisamos trabalhar as nossas questões menores e a gente levantar a cabeça e partir, né, para as ações. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Né? Uma citação que a gente já tinha falado anteriormente aqui, né, onde a passagem ao qual Jesus traz. E aí vocês lembram que eu disse: as parábolas de Jesus têm sempre que um ensinamento moral. Se nós simplesmente lermos a parábola e a gente não buscar tirar o espírito da letra, nós não teremos a compreensão, né? Fica como se fossem palavras mortas, né? A gente precisa exatamente tirar o espírito da letra para que a gente tenha a compreensão maior daquilo que é ditado pelo mestre. A outra, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Está em Lucas, no capítulo 7, versículo 36 e 50 a 50. Um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. E esta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se-lhe por trás aos pés, a chorar, começou a regá-los com lágrimas, e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-os com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o convidara pensava consigo: se esse homem fosse profeta, um médium, né, saberia quem é e de que classe é a mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo, disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer-te. Ele disse: fala, mestre. Certa agiota tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a dívida a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E virando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta nos regou com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu meus pés. Por isso te digo, foram resgatados os seus muitos erros, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco se resgata, pouco ama. Vocês viram que a ação dela, né, foi muito melhor do que o próprio fariseu. Né? Ela agiu, né, em prol de poder, né, tentando buscar atender a situação, mas ela teve a ação, né? Coisa que o próprio fariseu não teve. E ele tinha um conhecimento. E disse à mulher: foram resgatados os teus erros. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmo: quem é esse que até resgata erros? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Está lá na Sabedoria do Evangelho, Carlos Pastorino, versículo 5, na página 99. E o que é interessante, né? De novo, se nós buscarmos somente ficarmos presos à letra, nós vamos entender o que Jesus quis mostrar. Então nós precisamos sempre partir para a ação. Nós não precisamos ficar esperando o outro fazer. É o que ele busca e é o que nos pede. É o cego de nascença. Está lá em João, no capítulo 9, de 1 a 34.
mestre, foi pecado desse homem, dos que puseram no mundo, que deu causa que ele nascesse cego? E geralmente, né, aqueles que nasciam com a cegueira, né, antigamente eles diziam que era algo pecaminoso, né? Aquela criatura que nasceu com aquilo era um pecador. Jesus lhe respondeu: não é por pecado dele, nem dos que o puseram no mundo, mas que nele se patenteiam as obras do poder de Deus. O ensino é límpido, nasceu assim cego para que nele se manifeste a ação de Deus. Ou seja, para que se faça sentir um impulso divino que o constrange a evoluir, né? E quantos de nós somos cegos espirituais? O que Jesus busca fazer que nós possamos abrir os nossos olhos, enxergar as verdades ditadas no Evangelho, né? É exatamente isso que ele pede. Nós nascemos, muitas vezes, cegos espiritualmente, não buscando entender que o nosso processo é um processo de evolução. Nós precisamos crescer. Nós nascemos para evoluir, né? E não ficarmos, né, presos nas questões materiais. Aí os conceitos doutrinários sobre a felicidade e a dor, para a gente fechar, né? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 920. O homem pode gozar da completa felicidade na Terra? Kardec faz esse questionamento da espiritualidade. Eles respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra, né? Então nós nascemos, né? Volto a repetir, simples ignorantes, mas nós nascemos, temos essa condição de termos provas e expiações para que a gente possa buscar a verdadeira vida, buscar a verdadeira felicidade. Na 921, o homem poderá ter uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. A infelicidade nós buscamos, né, quando nós infringimos as leis. Praticando a lei de Deus, elas estão gravadas na nossa consciência. E ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. E porque a verdadeira vida, gente, é no mundo espiritual. Aqui nós estamos vivenciando uma vida grosseira. A nossa necessidade como ser material, nós precisamos estar aqui na Terra exatamente para vivenciar essas situações. Vencer as nossas imperfeições para que a gente alcance, né, o mundo real. Na questão 922, é uma medida de felicidade comum a todos os homens? Para a vida material é a posse do necessário. Aí, egoisticamente, nós agregamos muito algo mais daquilo que a gente precisa, né? Para a vida moral, a consciência tranquila é a fé no futuro, né? Então, o que nós precisamos realmente é vencer as dificuldades para que a gente possa, né, equilibrar as duas asas nossas, né, que a gente diz aí, asa do intelecto e da moral, né? A gente fecha por aqui, né, em cima da hora. A gente agradece aí a oportunidade, espero, né, que vocês possam tirar aí algumas reflexões daquilo que a gente diz, né? Que Jesus os abençoe, os ilumine e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.